Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a nossa aula de biossegurança. A gente vai falar justamente sobre a NR32. A NR32 ela tem o objetivo de estar presente justamente protegendo os profissionais da saúde. Então ela diz para cada situação de risco dentro do nosso trabalho o que a gente deve fazer. Então ela é uma legislação do Ministério do Trabalho para justamente gerar medidas e proteger a saúde de quem cuida da saúde. Então a gente vai focar em alguns pontos importantes. A NR32, se vocês pegarem, é muito ideal porque vocês peguem toda a NR para estudar. Então a gente tem lá 30 e poucas páginas para vocês verem. É muito legal, é muito interessante para se estudar. E a gente vai pegar os pontos chave da NR32. Por exemplo, a luva não substitui o processo de lavagem das mãos. Ou seja, sempre que eu utilizar luvas, eu tenho que lavar as mãos antes e depois de utilizar elas. Os trabalhadores com feridas ou lesões nas mãos ou membros superiores, ou seja, nos braços, não podem trabalhar a não ser em caso depois de uma avaliação médica, o médico acabe liberando. Então, todo mundo que tiver algum machucado na mão ou nos braços deve ter um documento de liberação para poder trabalhar. Não pode utilizar nenhum tipo de adorno. Então, aliança, anel, pulseira, relógio, crachás pendurados por cordão. Então, não pode utilizar nenhum tipo de adorno. A gente tem a questão dos agentes presentes nos ambientes. Por exemplo, a gente tem risco biológico, que é aquele que a gente tem os micro-organismos dentro de praticamente todos os ambientes de trabalho. A gente tem o risco químico, principalmente em salas de cirurgia, laboratórios, processo de higienização e dentro até mesmo do posto de preparo, quando tem a presença de quimioterápicos e antineoplásicos. O físico, a gente tem em todos os ambientes que vão ter a presença de radiação, seja por radiologia, seja por uma central de laser. A gente tem ainda os locais de medicina nuclear que faz a manipulação das substâncias radioativas, locais, por exemplo, como câmeras frigoríficas para fazer armazenamento de vacinas, por exemplo, o calor e a umidade presente na cozinha, ou até mesmo o ruído dentro de veículos de remoção lá, quando você vai carregar aquele carrinho para fazer justamente a retirada do lixo. Uma contaminação radioativa é o quê? A contaminação radioativa primeiro a gente tem que entender o que é radiação. A radiação é justamente um deslocamento da energia em forma de partículas ou de ondas, seja no vácuo ou no meio normal. Todos os dias a gente está exposto a diversas fontes de radiação, por exemplo, do celular, por exemplo, radiação das ondas de rádio, até mesmo a radiação ultravioleta ou infravermelha. Então, essas radiações estão presentes todos os dias no nosso dia a dia. Só que a gente tem ela tanto natural, como por exemplo a radiação do Sol, como de forma artificial. Então, a gente vai estar presente na radiação normalmente. Mas a gente tem justamente alguns trabalhos que são de forma mais forte. A radiação natural a gente tem em tudo. Todas as coisas têm radiação, mas principalmente o Sol é a principal fonte de radiação natural. A radiação artificial são aquelas que o homem criou, por exemplo, a radiação ali do raio-x, que é utilizado na medicina ou na indústria. Entende-se que a radiação artificial é somente 21% da exposição total do ser humano. A gente tem que se prevenir sempre para a radiação quando a gente trabalha em locais que pode ter uma contaminação ali por material radioativo, porque o excesso de radiação, principalmente em locais, por exemplo, de medicina nuclear ou então de raio-x, ela pode gerar câncer em algumas partes, por exemplo, nas gônadas, na tireoide ou nos seios femininos. Então, quando a gente vai trabalhar com algum tipo de radiação, a gente precisa justamente de toda a paramentação, que são coletes de chumbo ou aventais blindados por chumbo, justamente para fazer a proteção. E também tem que ter a questão do controle, para saber quanto de radiação essa pessoa está recebendo ou não. Então, são utilizados algumas formas para justamente fazer esse controle. São esses
contadores que ficam pendurados juntamente com o crachá, ou a gente pode ter ainda os dosímetros que ficam no ambiente. Então, pessoal, vai ser utilizado esses dosímetros que ficam juntamente ao corpo, principalmente próximo aos seios, porque é o local onde a gente está mais exposto à radiação. Então, esse dosímetro percebe quanto de radiação essa pessoa está recebendo ou não. Quando a pessoa recebe mais de um tipo de radiação, ela precisa de utilizar vários dosímetros justamente para fazer esse tipo de controle. E quando tem na área, a gente precisa de um dosímetro apenas para a área, monitorando quanto de radiação está tendo naquela área. Certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada.